deixou assim muito satisfeito, muito alegre. Ela chegou para mim dizendo: pastor, uma fulana de tal me procurou, criticando a minha vida cristã, né? Tá me ouvindo? Uma fulana me procurou, criticando a minha vida cristã, mandando eu parar. Para de ir para a igreja. Não precisa de igreja não. Orar a gente ora em qualquer lugar. Cantar a gente canta em qualquer lugar. Aí, pastor, eu olhei para ela e eu falei para ela assim: me dá a mão. Para quê? Vamos orar agora aqui então? Vamos orar agora aqui então. Aí eu falei: irmã, não foi carne e sangue que te revelou, irmã. Essa veio direto do céu, hein? Essa veio direto lá de cima. Irmãos, entenderam? Vamos orar agora. Eu costumava fazer isso com os testemunhos de Jeová. Chama eles para orar, acabou a conversa. Acabou a conversa. Então, fica falando que não precisa de igreja, não sei o que, não sei o que. Vamos orar aqui mesmo então. Bom, a gente consegue orar em qualquer lugar, né? Você consegue, não consegue? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Daniel. Vocês estão vendo que a minha voz está para lá da China, né? Eu estou aqui completamente enfermo aqui. A pastora está com infecção de rim, eu estou com infecção de garganta, está uma lasqueira só. Está uma lasqueira só. Estava até com suspeita de dengue, fiquei no médico até as 4 horas da tarde. Aí viram que não é nada não. Bom, tudo bem, né? Mas a infecção continua. Abra sua Bíblia em Daniel, no capítulo de número 3. Daniel, capítulo 3. Disse para vocês que o meu método é apresentar o texto. Apresentamos, faz algumas considerações e numa outra vez a gente analisa um pouco mais. Daniel, nós estamos aqui no ano 586 mais ou menos. Agora já passou um pouquinho mais, né? O Daniel 3 já passou um pouquinho. O Império Babilônico domina tudo. O Império Babilônico é o dono do mundo. Só que foi Deus que levantou esse império, né? Ele domina tudo. Capítulo 3, vamos ler o texto. Daniel. Pense no seguinte, quando você me ouve, pense na seguinte lição: prontos para morrer e não para desobedecer. Tá bom? Prontos para e não a desobedecer. Prontos para morrer, não a pecar. Prontos para morrer, se for preciso. Essa é a lição central desse capítulo. Capítulo 3 vai dizer assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados, mais ou menos 30 metros de altura. Se você pensar em aproximadamente meio metro cada côvado, uma imagem de 30 metros. Gente, hoje é fácil fazer isso. Com esses guindastes, né? Com esses robôs, com toda essa mecânica que existe hoje, é fácil. Esse rei aqui é um rei complicadinho, né, irmãos? Esse rei aqui é complicadinho. Ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura, 3 metros de largura. Ó, uma imagem que tinha 3 metros de largura, 6 côvados. Continuamos. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias,
para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava, alguém que ia na frente, gritando. O arauto é um cara que gritava, informando o que cada um tinha que fazer. João Batista era um arauto. Nisto, o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaiba de foles e de toda sorte de música, vocês devem se prostrar e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando a todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostrarão os povos, se prostrarão as nações e homens de todas as línguas, e adoram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Olha para mim, o que você faria aqui? Você é um dos governadores, porque é isso que eles eram. Você é um cara que foi colocado em alta posição. O que você faria? Você estaria pronto ao quê? Esquemazinho? Entrar no esquema? Deus vai entender? Deus vai entender, irmão? Vamos entrar no jogo. Afinal de contas, Deus é Deus, negócios à parte. O que você faria aqui? O que você faria aqui? Ora, no mesmo instante se achegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Verso 9. Disseram-lhe o rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto, pelo qual todo homem que ouvistes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaiba de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, verso 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, Mesaque, Abdênego e Sadraque. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E falou Nabucodonosor, e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, ó Mesaque, ó Abdênego, que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, a harpa do saltério, a gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo e das tuas mãos, ó rei. Se não,
fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, que já estava nervoso, se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Para que isso, irmãos? Para que o rei está louco? Mas continuamos, vamos lá. Verso 20. Ordenou aos homens mais poderosos dos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdênego, e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus, e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sob maneira acesa. Então a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abdênego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens amarrados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobre maneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abdênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdênego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, os governadores, os conselheiros, e viram que o fogo não teve poder algum sobre eles. Os corpos desses homens nem foram chamuscados, os cabelos da sua cabeça nem aos seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo se passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo, daqui eu tiro meu tema, a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abdênego na província da Babilônia. O que dizer desses homens? O que dizer? Não é para ficarmos envergonhados. A leitura por si só fala. Você acha que isso aqui é coisa daquele tempo? Você acha que isso aqui é coisa do passado? Você realmente acha que isso aqui é coisa daquele tempo? Que hoje o Senhor não pode usar você? A grande questão é que muitas vezes nós queremos as ações de Deus só para livramento. Esses meninos não queriam. Aqui tem alguns milagres que eu gostaria de elencar para você. Assim, primeiramente, o Nabucodonosor pega
homens fortes do reino dele e amarram os 3 jovens. Amarram os 3 jovens. E esses 3 homens fortes vai jogá-los na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais que não precisava. Mas fica para a semana que vem. O texto diz que quando esses homens poderosos que ele tinha se aproximaram da fornalha para lançar os meninos lá dentro, o texto diz para você que eles foram queimados. Olha comigo aí de novo. O lançamento, você que perdeu. Verso 20. Ordenou aos homens mais fortes e poderosos que estavam no seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque, Abdênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, os seus mantos, suas túnicas, seus chapéus e suas outras roupas foram lançados na fornalha sob maneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sob maneira acesa. As chamas do fogo mataram aqueles homens poderosos do exército dele. Mataram o fogo, mataram os homens que lançaram de cima para dentro aos 3 jovens. Primeiro milagre, irmão. Sabe, muitas vezes nós não queremos ver, nós queremos ver outras coisas. Se o rei fosse mais sensível, se os homens que estão ali fossem mais sensíveis, na hora que ele vai jogar os meninos dentro da fornalha, e que os 3 poderosos são queimados, desintegrados, gente. Não é sair gritando, ai, 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 que dor, ai, 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 que dor. Não, nada disso. Eles são desintegrados. Por que será que nós não ouvimos Deus falar com a gente? Por que será que nós sempre queremos fazer do nosso jeito? Por que será que é sempre da nossa maneira? Esse é o primeiro milagre. Você viu a declaração deles? Ele não reivindicou nada de Deus, gente. O Nabucodonosor começou a fustigá-los. Vamos ver quem é o Deus. Vamos ver. Olha o que os 3 disseram. Ó rei, tem coisa que só Deus vai responder. Quanto às ações de Deus, não é com a gente, ó rei. Com relação às ações de Deus, não é com a gente. Se Deus quiser livrar, livra. Gente, se fosse hoje, meu irmão, sabe o que muitos iam fazer? Não aceito. Meu Deus vai fazer. Meu Deus tem que fazer. Se meu Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Gente, o Nabucodonosor falou assim, eu quero ver. Rei, departamento de Deus é departamento de Deus. Eu não posso falar para o Senhor que ele vai ou não vai. Bom, ô rei, o Senhor já aqueceu a fornalha, sim ou não? Aqueci. Já aqueceu de novo. Aqueci. O Senhor já decidiu mesmo que quem não adorar vai morrer. Já decidi. Você já decidiu que a gente tem que adorar. Decidi. Bom, o Senhor decidiu. A parte do Senhor. A parte de Deus, Ele decide. E a minha parte, a nossa parte, também já está decidida. Nós não vamos adorar. O Senhor decidiu a sua parte? Decidi. Está resolvido? Estou resolvido. Nós também. Quem está me ouvindo ainda? Nós também. O Senhor decidiu? Decidi. Vai ser assim mesmo? Vai. Vai aquecer mais? Vou. Tem que ser assim mesmo? Tem. Então tá bom. Nós também já decidimos. Nós não vamos adorar. E com relação ao seu Deus, isso é parte dele. E isso é departamento de Deus. Sabe? Sabe por que você esfria na fé? Porque você tem uma mania de interferir nas coisas de Deus. Tem a mania. Eu tenho medo, gente. Eu tenho medo de mover a minha mão para coisas que são de Deus. Tenho medo, tenho pavor.
Com relação a Deus, Nabucodonosor, isso é com ele. Eu não vou me intrometer, falando que ele tem que fazer, que nós somos servos dele. Não, não. Deus sabe o que tem que fazer. O Senhor já decidiu, já. Nós também já. Não, eu vou dar uma chance, Olha só, vou dar mais uma chance, vou tocar de novo. Você viu quantas vezes nós lemos aqui, ó, os instrumentos? Uma das coisas que eu não gostava do capítulo de Daniel é a flauta, a gaita de foles, blá, blá, blá. É terrível, né? Eu vou dar uma chance para vocês. Vou tocar de novo. Aí tocaram. E os três meninos não se mexiam. Então, vamos fazer isso, irmão. Coisa de Deus, departamento de Deus. Departamento do mundo é do mundo. Seu departamento é se prostrar perante Deus. Amém. Você se prostra para o Senhor. Diante do Senhor. É isso que interessa. Com relação a isso não falo nada. Uma coisa nós decidimos. Nós não nos prostraremos. O Senhor não ouve, não? O Senhor não entende? Nós não nos prostraremos. O que o Senhor tem que fazer, faça. O que o Senhor tem que fazer, faça. E aí, primeiro sinal para o rei, esse rei ímpio. Primeiro sinal. Gente, por que nós somos assim? Primeiro sinal. Os três poderosos vão jogá-los na fornalha. O fogo salta nos poderosos e desintegra os poderosos. O faraó, o Nabucodonosor está vendo isso, mas não está vendo, né, irmãos? Muitas vezes nós somos assim, a gente não vê, a gente não ouve, a gente quer pagar para ver. Você quer pagar para ver, muitas vezes. Pronto, perdeu 3 caras poderosos, pronto, acabou. Perdeu 3 homens poderosos, do exército ainda. É 3 homens poderosos a menos. Por quê? Porque o rei é cabeçudo. Porque o rei já tinha visto no capítulo 2 que o Deus de Daniel é o verdadeiro. Mas parece que esse rei aqui, eu acho que ele tem alguma síndrome. Acho que tem alguma síndrome de toque, de pânico. Aí o segundo sinal ele já fica. Ele olha para dentro. Nós não jogamos 3 homens amarrados? Jogamos. Eles não estavam assim de vestes, de chapéus? Estavam. E não foram 3? Foram. Tem certeza que foram 3? Foi 3. Foi 3 homens. Sadraque, Mesaque e Abdênego. Mas é verdade mesmo, 3. Eles estavam amarrados. Mas assim, eu estou olhando daqui, estou vendo 4. E assim, eles estão soltos. Não jogamos amarrados? Jogamos. Mas estão soltos. E o quarto homem é diferente. Gente, a fornalha estava aquecida. E depois, de novo aquecida. 7 vezes mais. Gente, não daria para ver nada. 7 vezes mais uma fornalha, gente. Aquecida. Ele olha e vê 4 homens. E o quarto homem excede o quarto homem. A glória do quarto homem é maior do que a da fornalha aquecida 7 vezes mais. Entenderam? O aspecto do quarto homem era semelhante aos filhos de Deus. O que ele quer dizer? Cheio de glória. Bom, até aí tudo bem, mas era uma glória que excedia a da fornalha.
Você já deve ter participado de alguma fogueira, não participou alguma vez? Penso que sim, todos nós já participamos de alguma fogueira. A fogueira que a gente participa não tem nada a ver com isso aqui não. E a fogueira que você participa, você sente o calor dela assim a 2, 3, 4 metros. E quando o fogo está bem intenso, mas assim, você não consegue olhar. É intenso. Aqui fala que ele olhou, e ele viu o quarto homem, e a glória do quarto homem excedia a fornalha aquecida 7 vezes mais. É esse o nosso Deus. É a esse que você serve. Só que assim, para de se intrometer nas coisas de Deus. Se entrega para Ele, ponto. Se o Senhor, nosso Deus, a quem nós servimos, quiser livrar, se Ele quiser, Ele nos livrará. Se Ele não quiser, fica sabendo, rei, nós não serviremos aos teus deuses. É essa postura. Deus não é o nosso empregadinho, irmãos. Deus não é o seu empregadinho, seu garçom. Esse jovem sabia muito bem disso. E eu gostaria que você também soubesse bem disso. Que você assimilasse isso. Porque é possível hoje ainda você levar uma vida assim. Poucos querem, mas é possível levar uma vida assim. Para com os seus filhos, para com o seu cônjuge, para com a sua profissão, os seus negócios. É possível. Deus sempre se revelou quando aqueles 3 homens foram mortos na hora. Se revelou quando as correias foram queimadas e eles não foram. Os chapéus não queimavam, a roupa não queimava, mas a correia queimou. As amarras queimou. Deus sempre se manifesta. A questão é que nós nem sempre vemos. Prontos a morrer e não a desobedecer. Prontos a morrer, se for preciso. Se o seu sangue vai servir de semente, ótimo. Se Deus quiser livrar outro, Ele livra. Mas estejamos prontos a morrer, se for preciso, e não a desobedecer o Senhor. Não a desobedecer. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos agora. Curva sua cabeça, feche seus olhos.